Senhoras e senhores, esse é mais um episódio de Quadrilhagem. Pô, Andrei, Que foi? eu queria falar, é um pássaro? É um avião? Não. É um episódio? Vai, de fala. Quadrilhagem! Então esse é o episódio de heróis e o nosso herói de hoje, na verdade, é o nosso convidado, que é Flávio Voigt, senhoras e senhores. Flávio Desculpa que eu Voigt, sou um herói. psicólogo e escritor, não é? E herói. E herói. Ele tem todas essas funções, porque na verdade quando ele tira o óculos... Ficou milk pra caramba. Meu super-herói. Gente, e esse é o episódio que a gente está gravando, a apresentação do episódio, depois que a gente já terminou de gravar. Por quê? Porque a gente começou a falar E não conseguiu. e a gente parou de fazer a introdução. A gente está fazendo a introdução depois que a gente fez tudo. Pois é. O negócio é o seguinte, né? Aqui a gente cresceu lendo super-herói, pelo menos eu e o Andrei, não sei, eu falo. E aí... Você cresceu no super-herói? De longe. De longe. Então, e aí eu tava com essa coisa toda dos super-heróis, comecei a caraminholar e pensar no que poderia ser bom e ruim e tal, né, na figura do super-herói. E graças a isso a gente acabou gravando este episódio que você vê agora. Então, aí o que acontece é o seguinte, eu falei, eu vou gravar um episódio com o André, a gente vai ficar falando coisa e eu vou ficar aí soltando minha filosofia de boteco sem base nenhuma. Então chamamos uma pessoa que entende das coisas. O Flávio é a que deu base para o nosso episódio. Responsabilidade. Grandes poderes, grandes responsabilidades, cara. Com grandes estudos vem grandes responsabilidades. Basicamente é isso, gente. É isso aí. Aproveitem. Bom episódio. E ao mesmo tempo os filmes de super-heróis são cada vez mais importantes, cada vez ganham mais importância na bilheteria, são alguns dos grandes lançamentos. Será que existe uma relação entre uma coisa e outra ou não? Depois falar. O vídeo do Alan Moore fala isso, no mesmo ano em que passou o Brexit e elegeram o Trump, dos 12 filmes de maior bilheteria nos Estados Unidos, metade eram filmes de super-heróis. Isso deve dizer alguma coisa. A gente pergunta, isso pode ter alguma coisa? Você acha que... Existe filme de herói de esquerda? Olha, existem algumas questões de esquerda relacionadas ao filme de Pantera Negra, existe todo o debate do feminismo em volta da história da Mulher Maravilha, da série da Jessica Jones. O debate do feminismo está presente no filme, ou o debate do feminismo é falado posterior ao filme porque o filme existe? Eu não vi o filme. Então, assim, como eu tô de bode, isso me supera. Eu vi Pantera Negra porque eu tinha curiosidade por causa da questão social. Não. Mas aquela coisa, assim, mesmo que o filme não traga essas questões, embora de certa forma elas estejam pelo menos implícitas, porque, quer dizer, ela é uma mulher mais forte que todo mundo, ainda mais a história, se não me engano, se passa na Segunda Guerra Mundial, que é uma época em que, né, havia muito menos direitos para as mulheres e tal. E isso é uma coisa que essa resposta, né, essa influência que ela acaba exercendo, eu acho que é meio inevitável, entendeu? Ao mesmo tempo a gente vê na indústria do cinema essas questões sendo levantadas, né? Tanto na história do Oscar, das premiações e tal. Tem muita gente falando, tem a história do Me Too, tem o Harvey Weinstein, tem o Kevin Spacey, quer dizer, tem muitas... existe um movimento muito forte em Hollywood para não permitir mais situações de assédio, de machismo, de homofobia e tal. Enfim, mesmo assim, nesse momento, a gente tem essa coisa dos... Agora não sei se tem super-herói exatamente isso que... Tem a questão individualista sempre, né? É sempre um indivíduo que o cara que vai lá e resolve a parada, né? Pois é, tem isso. Não, tem os de equipe também, que são... É verdade. Mas acho que continua sendo uma fantasia de mobilidade social, assim, né? Porque é o símbolo de você conseguiu vencer na vida. Você venceu tudo na vida, né? Venceu todos os demônios possíveis. E é uma característica muito do momento capitalista, de você
Hoje você é pobre, mas você pode não ser amanhã. Então, hoje você é um coitado, amanhã você pode ser um herói. Eu acho que é a promessa eterna do capitalismo, né? Aquela coisa. Continua se vendo aí que você, quem sabe um dia... quem sabe um dia você ganha uma capa vermelha. Então, legal isso. Isso é bem interessante. Tem uma coisa que me passa na cabeça, já faz alguns anos isso. Eles reiniciaram o universo DC. A DC começa a fazer isso de tempos em tempos. Para os gibis, começa o número 1, começa a história de novo, mais ou menos, um pouquinho diferente. E eu li o do Super-Homem. E o Super-Homem, ele não era o Clark Kent que a gente conhecia, aquele cara que sempre faz tudo certinho, que já nasceu escoteiro, que é criado pela avó, porque a mãe adotiva dele é muito mais velha. Né? Então eu lembro que no gibi, quando eu era pequeno, diziam que o primeiro uniforme do Super-Homem foi a mãe dele que fez, né? Aquele negócio, nossa, aquele cara que toma sucrilhos com leite de manhã e vai salvar o mundo. Né? E nessa versão nova ele tinha dificuldades. Ele chegava em Metrópolis, né, para achar uma profissão, e ele tinha dificuldade de saber o que fazer. Ele era meio adolescente, raivosinho, fazia um monte de coisa, trapaceava pra cacete, usava os poderes dele, até que ele decidia ser jornalista, porque... não lembro mais porquê. Mas assim, eu li aquilo e falei, esse não é o Clark Kent, esse é o Peter Parker, com as histórias do Homem-Aranha. A história do Homem-Aranha é assim, né? Enfim, foi escrito 20 anos depois do Super-Homem, mas ele não sabe o que fazer, ele vira poderoso, ele é um cara, ninguém gosta dele na escola, ele tem ódio do mundo, e daí ele resolve, eu vou usar meus poderes pra ser, né? E o legal é que o poder é secreto, né? Ninguém sabe, eu sou um bosta da sociedade, mas ninguém sabe, mas eu sou muito incrível, em segredo eu sou incrível. E isso talvez alimente uma fantasia, que é uma coisa que eu vejo em muitas pessoas, que é uma coisa meio paranoica, de que tem alguém contra mim, as coisas não estão dando certo, porque as pessoas estão querendo me sabotar. Não é uma coisa meio... Que é uma coisa muito do super-herói, né? Que o super-herói sobrevive. Eu acho que isso é um fenômeno mais recente, assim, o herói que continua vivo depois que ele tem a missão dele. Porque mesmo depois que morre, se você for pensar no super-homem. Não só no super-homem. Não só no super-homem. Tem que lembrar que todos. Todo mundo. Não só ele é incrível, mas todo mundo fica sabendo em algum momento, né? E aí, às vezes ele entrega a identidade secreta e depois acontece alguma coisa e ele volta a ter a identidade secreta, acontece. Porque as pessoas perdem a memória. Mas, cara, eu acho que a gente devia fazer isso, a gente sai falando e grava. Não, tá valendo. Eu quero dizer pra vocês que a gente tá gravando. Eu até tossi pra ter uma claque. Que maravilha. Ela tá bem. Eu dei uma tosse que marcou aqui pra eu ter uma claque. Porque eu não queria bater palma, porque eu não queria parar vocês. Cara, você vai ter trabalho pra editar esse negócio. Não, tudo bem, tudo tranquilo. Mas aquele gibi do Super-Homem me fez pensar um pouco nisso, porque eu sou um cara que acompanhou o Homem-Aranha por 28 anos, quase 30. Fala isso com orgulho, fala com orgulho. Não sei se eu tenho mais tanto orgulho, mas eu sou um cara que acompanhou o Homem-Aranha por quase 30 anos. O primeiro número que eu comprei foi em novembro de 89. Eu já estava lendo dos amigos, mas o primeiro que eu comprei mesmo. E eu terminei agora, no final de 2017. Falei, não quero mais, não aguento mais. E eu percebo... Então todo mundo, nesse momento, é sempre importante a gente falar, oi, eu sou o Lula, faz... Oi, eu sou o Lula. Oi, Lula! Eu não comprei Homem-Aranha faz 3 meses já. Ok, sejam bem-vindos aos Amigos Anônimos de Aranha. É o outro então... Amigos Anônimos. Então, tá vendo? Não, mas... eu perdi até o fio da meada. Não, mas eu vejo assim, as mudanças na personalidade do herói à medida que o mundo avança, né? E eu percebo o Homem-Aranha, eu fui percebendo assim, primeiro assim, ele era casado, daí eles não conseguiam lidar com o casamento dele, ficavam tentando matar a Mary Jane, depois deram um jeito de separá-los, uma história que eu acho ridícula, apesar de muito bem escrito e desenhado. Porque ele faz um pacto com o capeta, isso é a coisa menos Homem-Aranha que é possível, mas assim... O Homem-Aranha hoje em dia é um cara bem sucedido, milionário, que tem uma indústria, né?
Chato! Chato pra caralho. Chato! O Homem-Aranha original era legal porque ele era como nós, ele era um personagem, era um homem comum, uma pessoa comum. De repente você tá passeando na rua, uma aranha irradiada, né, num experimento científico bizarro, te morde, aí vocês viram um super-herói, entendeu? É comum. Lembrando que, considerando os dois gordos nas extremidades, ele era uma pessoa muito mais parecida com o Flávio do que com nós dois, tá? Com certeza. É só pra deixar isso claro. Mas enfim, e essa coisa do homem comum tendo proeminência, a impressão que eu tenho é que ela meio que some. E de certa forma o cara que era o super escoteiro vai tentar ocupar esse lugar. Porque o que acontece? O Homem-Aranha vira cada vez mais um cara bem sucedido, um cara que deu certo no capitalismo, né? Fica meio que uma versão júnior, uma versão menos escrota do Tony Stark. Aliás, no último filme do Homem-Aranha eu não vi, porque eu sou um cara chato. Mas eu vi o trailer e ele parece o Robin do Homem de Ferro, né? Ele tem as coisas, um monte de porcaria que o Tony Stark deu pra ele. Eu falei, mas o legal é que ele usa meia, um negócio que ele fez em casa, um uniforme bizonho, e ele tem uma cola, que é a teia dele, que ele fez em casa também. E às vezes dá errado, e não sai em top. E isso é muito legal do Homem-Aranha, quer dizer, ele é um cara falível. E aquilo, de repente você transformar o Homem-Aranha nisso, me faz pensar nisso, quer dizer, no momento em que o estado de bem-estar social vai sendo desmanchado, o homem comum não tem mais tanta importância. O cara que era o homem comum, que é o personagem mais popular de todos, provavelmente, vai virando um cara que deu certo na vida. E isso me assusta um pouco. Mas pode ser que seja paranoia minha, já que existe um outro Homem-Aranha que é o adolescente comum e tal. Pode ser só a paranoia dele, o fato, inclusive, de que existam vários Homens-Aranhas vivendo em universos paralelos. Isso não é paranoia. O nome disso é personalidade. É dupla personalidade? Não, o nome disso é marketing. Esquizofrenia. Esquizofrenia. Porque alguma coisa tá errada aí, gente. Tem muita coisa para todos os lados. Tem muita aranha radioativa por aí. Falta um homem lagartixa. É isso que dá, fica mexendo com... Mas, inclusive, a multiplicação de Homens-Aranhas, na verdade, é uma mensagem ecológica pra gente, que, olha, mataram o Homem-Sapo. Por isso que as aranhas estão aumentando, gente. Assim, Mariana começou aí. Vou fazer o Homem-Aranha curitibano, que é o Homem-Aranha marrom, né? É o mais rápido. Ele se esconde no sapato pra te pegar. Pequeno e mortal. Não mexa com ele, não mexa com ele. Flávio, o que assim, Bertolt Brecht falava que as pessoas não precisam de heróis. A gente precisa de heróis? A gente precisa de heróis. A gente precisa de heróis. Não tem como não ter um herói. Se não tivesse no gibi, você inventava alguma coisa. Olhava pro seu... Uma criança que não tem gibi, ela idealiza mais o pai, eu imagino. Assim. Tá. Eu acho que o gibi ele entra na hora que o pai virou falível. Meu pai não é mais a melhor pessoa do mundo, eu preciso achar alguém que substitua um pouquinho. Que é aos 10 anos. 11 anos. Daí, depende de quando você vê seu pai pelado pela primeira vez. Mas então meus filhos já estão no gibi. Escondidos aos 6 meses. Por favor. Olha, na minha casa era muito sussa. Eu vi meu pai e minha mãe pelado até adulto, eu acho. Continua lendo gibi. Continua lendo gibi. Eu tomava banho com meu pai quando era pequeno. Muito com meu pai. Mais com meu pai do que com a minha mãe. Bom, hoje em dia eu mais do banho das crianças do que a minha, verdade? Então. Assim, dentro do chuveiro, céu. Então tá, eu parei de perceber eu comecei a perceber que meu pai é falível, que minha mãe é falível, dependendo de quem é o meu herói próximo, e daí a minha tendência é inventar um herói. Porque o herói tem uma função. Eu preciso de um herói porque eu preciso de alguma coisa que ele me traz. Eu preciso de um herói porque ele me incentiva a ser algo. Ele me convence que eu posso ser alguma coisa muito boa. Tá. Então se meu pai já não me convence a ser tudo aquilo que eu espero ser, ou se eu quero superar, meu pai ou qualquer figura que faça esse papel de alguma maneira, eu preciso encontrar alguém que supere as minhas figuras de identificação e que seja a nova figura. Eu quero ser essa pessoa agora. Eu vou fazer uma pergunta agora que é um spoiler de infância. Então, se você é uma criança, pare de assistir. Se você é uma criança, provavelmente você já dormiu. Você não deveria estar assistindo isso, cuidado. Mesmo Papai Noel e o Coelhinho da Páscoa, que não existem, Como assim? O meu herói preferido. mesmo esses servem de figura de herói. Mesmo a Branca de Neve. E é por isso que a representatividade eu acho que importa tanto. Porque essa figura ela dita muito do que você vai querer ser. Você quer ser um homem onipotente que controla tudo e salva o dia no final? Você quer ser
uma princesa que casa, ou você quer ser uma mulher que salva o mundo na Segunda Guerra Mundial. É alguma coisa assim. E nenhum desses heróis que a gente está falando, seja Homem-Aranha, Batman, não sei o que lá, algum deles nasceu, porque talvez os inventados mais recentemente as pessoas pudessem ter consciência da psique humana a tal ponto que eles falam assim, nossa, eu vou extrapolar isso agora artisticamente para ver se eu seduzo as pessoas a consumirem o meu gibi. Mas a criação dos gibis, ou os primeiros grandes heróis, não nasceram por causa disso, né? O Super-Homem não nasceu na década de 30 porque as pessoas acharam que precisava ter alguém para... O Super-Homem nasceu porque tinha dois caras que precisavam pagar as contas, basicamente. Né? Então... Mas o interessante é que ele junta, né, características bíblicas, né? O Super-Homem foi criado por 2 judeus. Ele, se você não parou para pensar nisso, quando eu li eu falei, nossa, mas como que eu levei tanto tempo para perceber? O Super-Homem é uma versão nova do Moisés, né? Aquele neném que estava lá no rio. Moisés, o cara que abre o Mar Vermelho, e não o sujeito que é humilhado pelo Silvio Santos da raquete, tá bom? Nossa, eu nunca cheguei. Mas então, o Super-Homem tem isso, ele vem para salvar as pessoas, ele é um cara que é importante, ele não é nobre, assim, né? Mas o pai dele é um cara importante em Krypton, e ele é mandado para um lugar diferente, e ele é criado dentro daquela sociedade, ele recebe um nome que não é o do povo original dele, né? Moisés, se você não parou para pensar também, é um nome egípcio, né? Ramsés, Moisés, que é Moshe, em hebraico, né? E ele é criado nesse mundo, mas ele extrapola isso. E claro, o Super-Homem tem características de Jesus, né? Jesus do Salvador, aquele cara que vem para ajudar as pessoas, para salvar o mundo. Ele é meio como um Messias, só que ele é um Messias que realmente é guerreiro, assim, mas ao mesmo tempo ele é bonzinho, enfim. E é interessante que ele foi criado em 38, e vocês sabem como era o mundo em 1938. Tudo bem que o Jerry Siegel e o Joe Shuster eram americanos, né? Eu não sei se algum deles tinha família na Europa que tinha chegado há pouco tempo, ou que tinha fugido da perseguição, mas assim, a Segunda Guerra Mundial estava a ponto de começar. Tem gente até que diz que já tinha começado, tem historiadores que dizem que a guerra começou quando invadiram a Manchúria em 33, um negócio assim. Então, assim, o fascismo estava comendo solto na Europa, e não só lá. Esses mesmos historiadores falam que 36, que a Olimpíada já é a primeira propaganda de guerra, né? Então, e aí 2 moleques judeus inventam esse cara que vem salvar o mundo. E é muito interessante, porque as primeiras histórias do Super-Homem tem edições. Eu li uma edição da LPM de muito tempo atrás. Se você procurar no sebo ou na biblioteca, você acha fácil até. Ele é autoritário pra caceta, entendeu? Ele entra na sala do prefeito e fala, olha, temos que resolver o problema de não sei quem. Não vou resolver, não vai resolver. Pega o cara, tira da cama e leva pra prefeitura. Ou era o delegado, não lembro, assim, resolva, entendeu? E ele tem inclusive um caráter meio... eu vou colar aqui, porque eu não lembro exatamente, mas dê uma olhada no livro do Grant Morrison, Super Deuses. Aliás, Grant Morrison é bem legal esse livro. Eu gosto das coisas que ele escreve, não todas, mas essa eu gosto bastante. E ele fala muito da gênese do super-herói e do super-homem, que é o primeiro de todos, afinal de contas. E ele diz que o super-homem tinha uma espécie de viés socialista no começo, né? Uma coisa meio assim, do cara que era o herói do campeão do homem comum, que aliás é uma característica de Jesus. Olha só, quebrou nossa cadeira enquanto a gente estava falando aqui com o Flávio. Flávio, não subestime os heróis. Você quer alguma outra cadeira? Tá. Desculpa aí. Nunca traga um kryptoniano para fazer vídeos com você. A pessoa tem super força, gente. A gente trouxe realmente uma pessoa para... Minha super coluna. É o único poder que eu tenho. Se ele abrir essa camisa, você vê o logotipo que aparece. Mas enfim, e aí o que acontece? Ele tinha esse viés. Depois ele vai perdendo essa coisa assim, de campeão do homem comum, e vai virando um herói, um campeão do establishment, né? Especialmente à medida que a guerra avança e depois com a perseguição nos anos 50 e tal. E eu esqueci qual era a pergunta. Não tem problema. A minha dúvida agora é...
uma coisa. Sim. O super-homem, a ideia da concepção visual dele é um ideal de força, né? Aliás, é por isso que ele usa a cueca por fora da calça. Tá no livro do Grant Morrison também. Indica força. Naquela época, na década de 30, se você fosse no circo, que era uma diversão muito comum, os homens fortes, aquele cara, homem mais forte do mundo, que vai lá, que levanta peso, não sei o que, eram os caras que usavam roupas colantes para mostrar os músculos. Talvez porque fosse considerado indecente você mostrar o peito descoberto. Imagina que na década de 30 não aparecia mulher grávida em filme, nem história em quadrinhos, tinha pudores que a gente não tem mais. E aí o cara usava uma roupa colante e usava uma cuequinha por cima. Procure qualquer cartaz, é isso aí, é o super-homem, cara. Você pega isso, bota uma capa, alguns usavam capa, eu imagino, e o Szão aqui, que inclusive era uma coisa que parecia um distintivo de polícia no começo, né? Tá feito o visual do seu kryptoniano preferido. E a gente tá falando, quer dizer, 38, a gente tá falando de pelo menos 30, 40 anos depois do Nietzsche fazer o Zaratustra e de falar de usar uma terminologia que seja de super-homem pela primeira vez, ou pelo menos que eu lembre, né? Porque eu não conheço tudo. Então, eu não li o Nietzsche, eu me abstenho. Então, o grande Zara, o Zara, né? Por WO, a opinião do Andrei está ganhando. A gente não vai falar da obra deste senhor, do senhor Nietzsche aqui nesse momento. Os quadrinhos deles são péssimos. Os quadrinhos deles realmente... Tem muito diálogo, não tem diálogo, né? É muito recordatório. É muito pouca figura, então a gente não vai falar dele. Mas o bigode era bom. Mas existe toda essa questão em relação a... Quer dizer, se a figura super-homem surge ali em 38, ainda assim a gente tem um monte de gente já falando sobre o super-homem e a gente tem uma galera que tem fantasia em ter esse tipo de poder. Certo, doutor? Que eu não consigo separar da parte do surgimento da América. Acho que a América cria você pode ser um herói. Porque quando você coloca a democracia ou a ideia de um estado de mobilidade social, isso começa a acontecer. Antes você era um plebeu, você era um plebeu. E pronto, você não podia ter fantasia de ser outra coisa. Plebeu, né? E a angústia disso era menor, imagina. Sim. Porque, e tem alguns filósofos que falam como isso afetou a sociedade. A partir do momento que você tem uma sociedade em que você pode mudar de papel, a mudança de papel interessa muito. E eu acho que é essa fantasia que é atendida pelos heróis. Aquilo que você comentou do super-herói, do super-homem perder essa característica de ser o cara certinho, ele passa a ser um cara muito... Enfim, é bom motivo que nenhuma banda faz tanto sucesso no segundo disco. Porque no segundo disco ele fala que ele já é famoso, e ele fala dos problemas de gente rica que ele tem, e no primeiro ele é uma pessoa normal. Eu acho que é essa fantasia de mobilidade que aparece. Sei. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Vou escutar segundos discos com mais cuidado agora. Eu não sei se ainda vale tanto, né? Não, porque ninguém mais vende disco. Mas eu adoro. Eu até compro. Mas agora tem gente que estreia com o primeiro... Mudando pra música, mas... Tem gente que estreia com o primeiro disco já falando de como é bom ser famoso, porque eu acho que é o que as pessoas querem ouvir. E eu acho que é o motivo também do herói ser tão onipotente agora. Vamos logo pra parte que interessa, vamos já ter poderes. E daí o que acontece com essas figuras desses heróis é que, assim, fora a parte dos gibis, ou da venda dos gibis e tudo mais... a gente tem esses heróis entrando cada vez mais dentro da mitologia de todo mundo, porque figuras como o Super-Homem, por exemplo, graças a lançamentos em cinema, eles deixam de ser uma figura de nicho, né? Quer dizer, poucas pessoas reconhecem do que a gente está falando quando a gente fala de Super-Homem, e de repente viram figuras em que são reconhecidas por qualquer pessoa, né? E nesse sentido, bastante mitológico, bastante religioso, que eu não preciso explicar para você quem é Jesus, porque mesmo que você não seja religioso, você tem conhecimento sobre o assunto. Eu não preciso explicar para você quem é Super-Homem, porque mesmo que você nunca tenha lido um gibi, provavelmente você já viu camiseta, você sabe dos poderes. Kryptonita não é uma palavra que você pensa que é um tempero que veio do leste europeu, você realmente acha, você sabe o que é Kryptonita, olha que louco. E daí ou seja, essas figuras pertencem a uma troca do nosso imaginário, né? Elas são figuras que
ficcionais que pertencem realmente à memória de todos. E todo mundo pode compartilhar essas figuras e os seus poderes, os seus anseios, o que quer que eles representem pra gente, tá presente no imaginário de todo mundo. Vira do altar, né? Vira um ídolo mesmo, de altarzinho mesmo. Vira. Pessoas que... Por isso que o pessoal compra os bonequinhos. O pessoal compra bonequinho, o pessoal compra... É um presépio. O pessoal compra camiseta. Presépio da Liga da Justiça. Ué, não tem quem que era que a senhora que em vez de ter Jesus tinha o Legolas no presépio? Não vi, mas... Faz o papel perfeitamente. Exatamente, cabeludinho. Não era o Legolas. O Legolas é loiro, Jesus né? no presépio é meio pequeno, né? Não, mas era uma coisa meio, sei lá, ou era o José, e daí era o Aragorn, eu acho que era isso. Uma coisa assim. Então essas figuras começam então a estar presentes e participam das fantasias de todo mundo, né? Quer dizer, por mais que... eu não sei exatamente como isso afeta um homem adulto, mas enquanto criança eu lembro da vontade de ter poderes. Pra resolver que tinha. E de resolver, de né? matar Toda o vez que eu coleguinha. tenho que sair de casa para ir trabalhar e tenho que esperar o quarto trem do metrô para entrar, eu falo, poxa, se eu fosse o Clark Kent, era bom. Excelente. Eu acho que eu penso mais em teletransporte nessas horas mesmo. Mais Beam me up, Scotty. Mas você sabe que tem essa coisa, né? O pessoal fica tentando descobrir teleporte, mas é uma invenção do Jornada nas Estrelas mesmo. Eles não tinham dinheiro para fazer a navinha que levava os caras do Enterprise até os planetas, então eles inventaram uma máquina que você some que aparece lá. Aliás, é muito interessante. Mais uma coisa do Star Trek, porque tem os celulares também, né? Que as pessoas falam que... né? Pô, é verdade. Aqui. Eu não lembrava disso. Eu vi muito pouco Star Trek também. Então, uma coisa interessante, só para não ficar dando porrada nos super-heróis o tempo inteiro, a gente estava falando aqui do Jornal das Estrelas, e eu lembrei uma das características que eu acho muito legais dos super-heróis é que eles ocupam esse papel, né? O quadrinho do super-herói faz esse papel de Júlio Verne da atualidade, né? Por exemplo, Super Gods, Super Deuses, tá tudo... Mas as histórias do Flash da década de 50, o Flash foi criado na década de 40, né, e ele era um super-herói baseado no deus Mercúrio, Hermes, que é o mensageiro, né, que voa, né, anda, corre super rápido. E então o Joel Ciclone, que é o primeiro Flash, é esse cara, aquele que tem um balde na cabeça, um negócio que parece o capacete do Don Quixote e você não sabe como não cai, uma bacia. Assim. E o segundo, que é o Flash que a gente conhece, o vermelhinho, ele apareceu na década de 50, quando a DC Comics resolveu deixar os heróis mais científicos, né, mais ligados na onda do momento. Estamos lá no pós-guerra, já explodiram bomba atômica, energia nuclear é o assunto, né? Tem um avanço eu não entendo que é energia nuclear, né? Ninguém entende que é energia nuclear e realmente parece uma coisa meio ficcional, né? Então, tem todo esse avanço tecnológico que eles pegaram alguns heróis, principalmente o Flash e o Lanterna Verde, e tentaram trazer uma coisa mais de ficção científica mesmo e ligar nesse assunto que era o assunto da moda. E o Flash, ele tinha vários conceitos que aparecem no Flash que hoje se descobre que são possivelmente reais, pelo menos teoricamente reais, como o multiverso, por exemplo. A história de você poder ter várias terras paralelas é uma história que apareceu, pelo que eu sei, pela primeira vez numa história em quadrinhos do Flash. Ou pelo menos apareceu para o público em geral numa história em quadrinhos do Flash. E você usar um colã e você se sentir ridículo e sair correndo por causa desse colã é completamente passível de existir. Científico. É científico. Mas é a função da ficção também, né? A ficção tem que inventar a coisa pra gente sair explicar um pouco. Pra gente sonhar, né? Pra gente sonhar com o futuro, né? Porque eu acho... Porque assim, porque nesse momento, por exemplo, de desolação social pela maldita semana que nós estamos passando no país... você eles tem... não sabem que semana a gente tá em março de 2018. Procure, vai lá e veja o que está acontecendo. Se ainda tiver liberdade de imprensa onde você está. Se você puder ainda procurar as coisas. Se você... obviamente é perfeitamente humano que todos nós cedamos à tristeza e a gente se afunde, mas a gente vai ter que sonhar com isso
com isso melhorando. A gente vai ter que sonhar com soluções e ir atrás disso para que as coisas possam ser alteradas de verdade. Então, se os heróis ajudarem a gente nisso, ou se qualquer figura de herói puder ajudar a gente nisso, eles já vão cumprir um papel social real. Se eles ajudarem a gente a pensar sobre isso. Sabe que isso me lembra de um livro que eu já mencionei em outras quadrilhagens, né? Que é? As aventuras, ou são as incríveis aventuras de Cavalier and Clay. Que eu conheço porque ele me deu de presente. Eu falei, leia, você vai gostar. Eu gostei mesmo e eu não só li, como dei de presente pro Mário Bomba, que é o improvisador lá de Portugal. Beijo, Mário. Então, mas o Cavalier and Clay é o seguinte, é um livro que conta a história de dois criadores de super-heróis na década de 40 em Nova York. Então eles não são o Zig e o Shuster, eles são um pouco diferentes, mas são os dois judeus, e um veio da Europa, fugido da perseguição nazista. E que, inclusive, ele é bem, se eu não me engano, bem baseado na figura do Steranko. E o interessante é assim, eles criam um personagem que é o escapista. É um cara que é tipicamente americano, né? Um artista de fugas que vira super-herói. E faz sucesso e tal, e eles meio que vão contando a história do gibi de super-herói nessa época, junto com a guerra, com o desenvolvimento da guerra e tal. E lá pro final da história o autor faz uma discussão sobre a história da importância do escapismo. E eu não me lembro se ele comenta isso ou se ele bota isso na boca de um dos personagens. Mas é aquela coisa, se fala muito sobre a história em quadrinhos, na cultura pop em geral, como mero escapismo. E isso é uma coisa que te tira, né, da realidade e tal. E você deixa de pensar no que está acontecendo tudo. Por outro lado, se você é uma criança de 8 anos em 1943 e você está vendo o couro comer para tudo quanto é lado, ou se você é uma criança síria em 2000... Não mas assim... Eu vou mais além, né? Que a criança... Porque a criança americana, em 43, ela está pensando que tem uma guerra lá do outro lado do Atlântico. Mais uma criança na década de 60 e 70 que está pensando que a qualquer momento vai cair uma bomba atômica na sua cabeça, porque a escola toda semana faz os testes lá, que como é que é? Down and Squash, sei lá, que era... vai pra da carteira, que é a musiquinha, inclusive, que tem uma musiquinha do governo americano para que você aprenda, que agora eu vou tentar lembrar depois, que é Down and Squash, eles ficam cantando a musiquinha para eles lembrarem que eles têm que fugir no caso de qualquer aviso de bomba atômica. O fato de você imaginar uma figura dessas, né, o fato de você conseguir não estar com a mente tão atrelada à realidade, deve ajudar você a aguentar a realidade. Ele tá ali vivendo com aquilo e de repente ele lê um gibi e o sujeito dá um nó no canhão do Hitler, entendeu? Ele, sei lá, ele desarma a bomba atômica e joga na lua. Eu não sei vocês, porque muita gente reclamou da questão de não ser verdadeiramente histórico. Mas eu tive 3 orgasmos com o final do Bastardos Inglórios do Quentin Tarantino. Não vi. Não viu? W.O. de novo! Então Isso além do Nietzsche, spoiler desgraçado pros dois. Conta pra mim, eu não me incomodo. Spoiler desgraçado pra vocês também, talvez. Uma breve consideração sobre spoilers. É uma das poucas coisas que as pessoas respeitam na clínica, é isso. Que é? Tipo, ela conta qualquer coisa escabrosa da vida dela, mas ela... É que nem naquele filme, você já assistiu? Se você não assistiu, eu não vou contar. Eu tenho que falar, não se preocupe. Porque é sagrado, gente. É sagrado. Isso Isso é de Deus. Isso é de Deus. Você não estragar a historinha do amiguinho. Novos dogmas do século XXI. Spoilers. Porque o Bastardos Inglórios do Quentin Tarantino tem uma coisa deliciosa que eles fazem um plano para matar todo mundo o alto escalão do Terceiro Reich, que está indo lá ver uma estreia de cinema. E no filme, eles matam. Então o Himmler, o Hitler, o Goebbels, todos eles morrem da maneira mais terrível do mundo. E daí você sabe que aquilo não é de verdade, mas te dá um gostoso, sabe? É que nem quando, sabe, vou fazer uma outra coisa ficcional, quando alguém
faz alguma fantasia, por exemplo, de que alguma figura meio ditatorial vem de vampiro numa avenida de samba. Uma fantasia aqui. Sabe, dá um prazer, imagino que dê um prazer para as figuras que estão sofrendo desse tipo de governo. Hipoteticamente. Mas aí volta para o que você ensaia através da figura do herói um pouco. Você ensaia características suas quando você vê elas, você vê as ideias expostas em alguma história. Você começa a se imaginar podendo ser a criança que está fazendo o treinamento para fugir de uma bomba atômica, mas ela tem a ideia de um herói que sai correndo muito rápido. Ela tem a ideia de alguém que consegue enfrentar aquilo lá. Ou ela tem a ideia do heroísmo de enfrentar alguma coisa muito grande. Serve para isso. Serve para explicar um pouco aquilo que você quer ter. Então pode ser positivo. Eu acho que é positivo, pelo menos para explicar as coisas. Porque vai além do herói, vai por uma tribo indígena brasileira. O mito do Guaraná, que é uma mulher que tinha muito poder de conhecer todas as plantas. Super herói brasileiro. Ela conhecia todas as plantas, ela conhecia tudo e ela era explorada pelos irmãos. Tá. E ela tinha irmãos muito cruéis que faziam ela trabalhar para eles o tempo todo. E um dia ela fugiu disso, ela foi encantada por uma serpente e ela teve um filho dessa serpente e ela foi expulsa lá pelos irmãos, ela foi criar essa criança longe. Só que ela foi jurada de morte pelos irmãos. Ela teve filho e o filho era como ela, tinha muita sabedoria de que quais eram as ervas e ele era como ela. E ele escapou e quis conhecer a terra de onde ele veio. Ele queria comer alguma coisa que só tinha lá e ele foi até lá. E ele foi assassinado pelos irmãos. E dos olhos, a mãe encontra esse filho e ela transforma ele em... O olho esquerdo vira o falso Guaraná, que é um Guaraná que não tem energia, e o olho direito vira o pé do Guaraná, que você pode tomar e ter a energia que esse menino tinha. Uhum. Então serve para explicar alguma coisa. Eu posso olhar no Super-Homem e me inspirar na energia que ele tem para que eu possa ter. Não posso comprar ele em refrigerante, mas ou talvez possa. Mas... Até porque se você arrotasse como Super-Homem, você iria destruir várias coisas, né? A começar pelo seu próprio aparelho. Sendo horrorosa, vira um mangá de destruição. Aqueles gibi que tem sangue pra tudo quanto é lado. Ai, que horror, que ideia horrorosa. Mas essa função, por exemplo, não é... Essa função, por exemplo, é quase... Não, do Guaraná ou até mesmo enquanto mitologia. E daí a gente pode entrar na questão também de mitologias, né? Porque afinal de contas, qualquer cultura acaba criando sua própria mitologia e tudo mais. Ela tem não só ela tem um papel muitas vezes pedagógico, né? Que é eu vou te ensinar o que não fazer, eu vou te ensinar o que você deveria fazer, o que você não vai fazer. Que quando você tem uma pessoa que tem superpoderes e ela é no fundo ela é super legal e bacana, ela serve como esse exemplo, né? Sim. Quando você tem um cara que é meio pau no cu e de repente ele tem superpoderes, ele já não... Quer dizer, eu estou me desatrelando a questão pedagógica em relação ao meu mito, né? Eu só estou querendo agora contar para vocês uma história. Só que ele já é uma figura mitológica. Uhum. Então, quer dizer, para as pessoas que meio que cresceram, acompanharam ou que viram isso se transformando, deve ser bastante doloroso ver que de repente, por mais que você ache banana o Super-Homem, ou por mais que você ache banana o Capitão América, e são, de boa, gente, são. Por mais que você ache que isso, quer dizer, eles ainda são o exemplo de que eu tenho grandes poderes e eu me cuido muito ao fazer isso. Eu não extrapolo o uso desses poderes. Grandes poderes com grandes responsabilidades. Vamos salvar o mundo das carnes. É sempre bom. Oi, eu sou o Bom de Boca. Eu tava tentando lembrar o nome dele. Eu sou Bom de Boca. Ensina muita coisa, caráter pedagógico. Poxa. Ensina muita coisa, caráter pedagógico. Mas essas figuras... Aí você descobre que ele tinha cáries o tempo todo. Ele só comia açúcar. Uau. Não, mas Não era dentadura. Porque na verdade, então, esses novos moldes, né? Ou mesmo quando você coloca, por exemplo,
o filme do Superman versus Batman, que eu não preciso ver pra saber que é ruim. Eu não vi. Eu não preciso ver pra saber que é ruim, eu tenho certeza que é ruim. E daí eu vi review dizendo que é ruim, e eu já sabia. Aí você vê esses caras que deveriam ser mesmo esses caras que deveriam ser esses exemplos, eles aparecem agora mitologicamente nas telas de todo mundo se confrontando. Mas pra que você vai botar dois heróis num filme se não é pra eles saírem na porrada? É pra isso. Todos os encontros de heróis É pornografia de passam luta, por né? isso, entendeu? Porno cartoon, né? Não, pois é, e aí E teve a vem Guerra essa Civil, questão a Guerra que Civil esse também assunto foi. não olha, né? Que na Guerra Civil era tipo um porno cartoon grupal, entendeu? Uma Que coisa de assim. repente é todo mundo. Swing heróico. Todas as categorias do porno todo tem mundo. Então, você sabe que, na verdade, uma das coisas que me passam com muita frequência na cabeça e que me levaram a conversar com o Andrei e pra gente montar esse episódio é que eu tenho 2 filhos pequenos e me preocupa muito a predominância do super-herói como modelo para crianças pequenas. É o seguinte, o super-herói ao fim e ao cabo é um cara que resolve as coisas na porrada. Né? Ele pode ser legal, ele pode ser bacana, ele pode ter problemas de família, pode ser um cara divertido, ele pode contar piada, ele pode... Mas na hora que o calo aperta, é isso que a gente quer ver. É ele socar o bandido, é ele resolver a questão usando a força. Que é muito legal, eles são muito mais fortes que nós. Né? Claro, tem alguns super-heróis que têm poderes diferentes, como o Cifra, por exemplo, dos Novos Mutantes, que você tem que ser um pouco velho para lembrar. Mas era um cara que tinha um superpoder fantástico. Ele decifrava qualquer linguagem, qualquer uma. De hieróglifos até programação de qualquer tipo de computador, até linguagem alienígena. E o menino do Heroes, que falava com todas as máquinas, que era incrível. Então, é uma variação dessa ideia. Isso é muito legal, mas esses caras raramente se tornam os heróis mais poderosos, mais famosos, né? Eles são um poder de nicho. Divindades menores, entendeu? Você não vai ser Zeus, você vai ser, sei lá, no máximo Maniquê, assim, sei lá. É duro, porque você só pode se tornar esse, né? Você pode se tornar um ótimo linguista ou um ótimo programador. Ele pode ser uma inspiração, você não pode ser... Ou pode aspirar, pelo menos, a ser alguém que resolve tudo. Sim, mas a questão é assim, não tem lençol pra criança, nem camiseta, nem copinho, nem lancheira do Cifra, tem do Batman. É um maluco que se veste de morcego e desce porrada em todo mundo, entendeu? Até porque, afinal de contas, qual que vai ser, nesse universo, qual que vai ser a minha fantasia do que eu gostaria de ser, né? Qual que é o meu ideal? O meu ideal é que eu vou entender todos os códigos. É bonito. Uma criança pequena talvez demore pra você não sabe nem querer falar isso, português né? ainda. Assim, eu tô tentando decifrar o código, que é isso que eu tô vendo ainda. Que é esse gibi ou essa... Que é isso na minha fralda agora. Exatamente. What the hell? Pois é. Mas... E aí, enfim, dependendo... Mas é uma coisa estranha. Eu fico pensando se é uma coisa... Talvez seja coisa de velho, mas eu tô envelhecendo e tô ficando chato. Mas é coisa de criança. Pra criança é importante a porrada. Na minha opinião, pelo menos. Pois é. O duro é quando o adulto começa a gostar só por causa da porrada. Que ele não gosta mais por causa daquela linguagem subliminar que ensina alguma moral, alguma coisa assim. Mas qualquer outro mamífero aprende dando porrada no irmãozinho. Sim. E como a mãe não pode Desculpa, deixar... André. Foi mal. Era uma fase da minha vida. E eu já pedi desculpa pra você em pessoa, mas fica aqui registrado em vídeo também. Eu pediria desculpa pro meu irmão, mas era eu que apanhava, então não adianta. Desculpa pela mordida. Mas quem mordia era o meu irmão, mas eu era quem mordia. Demorou muito Mas tempo não pra mais começar velho. a bater de volta. Oi? Mais novo ou mais velho? Eu sou mais velho. Mais velho. Mais novo mordia? Eu mordia. Que prevalecido. Eu era um Você quer idiota. tudo pra você, Você né? lia muito quadrinho de herói. Ainda não. Mas foi Tá vendo? Eu não te é questionei engraçado. efetivamente. Foi equívoco. Era seu. Mas é Eu tô lidando com isso com uma colega do Flávio, inclusive. Valeu, Amanda. Tamo junto. É engraçado que quando eu tinha uns 5, 6 anos, meu irmão, que tinha 2 a menos, né, pouquinho, 4 anos de idade no máximo,
pediu para minha mãe o gibi do Homem-Aranha e ela ficou com medo de ser muito violento, isso em 1983, 84. E hoje as crianças consomem os super-heróis acho que mais cedo do que a gente consumia. A sensação que eu tenho é essa. E é isso que eu fico pensando, será que para uma criança pequena esse é o exemplo de masculinidade? Mas talvez seja só, né? Mas é que você precisa sublimar isso em algum momento, né? Sim, até a puberdade, beleza, vamos na porrada e aprendendo aos pouquinhos o que tem ao redor, mas em algum momento você precisa entender que não é só isso. Daí, e aí é o duro de ter tanta gente mais velha que só consome um tipo de cultura que é muito específica baseada nessa coisa. Porque se a gente pensar em questões, por exemplo, que não enriquece. Questões oficialmente aristotélicas na questão de contação de história, de que o Aristóteles falava que você passava por uma obra para passar pela catarse do efeito da obra, para que você mesmo não tivesse que passar por aquela experiência, né? Quer dizer, outra pessoa vai dar porrada para que eu não dê porrada. Outra pessoa vai vencer uma guerra para que eu nunca mais me meta em guerras. Outra pessoa vai lutar contra a tirania para que eu entenda quando a tirania vai existir. Outra pessoa vai se vestir de morcego. Outra pessoa vai se vestir de morcego porque é ridículo. Porque é ridículo e infelizmente a parte de nascer bilionário não aconteceu comigo. Então, você não precisa, você viu na história. Eu já vi na história, né? Já cumpriu o meu desejo. Então, quer dizer, os heróis poderiam ter esse efeito, né? Quer dizer, eles causam a violência e eu não causo. Que na verdade é o máximo do contra-argumento contra todo mundo que diz que a geração atual é mais violenta porque joga videogame de matar pessoas e na verdade seria o argumento contrário, né? Ainda bem que eles fazem essas merdas no videogame porque daí na rua eles não fariam. Então, o que né, nesse ponto afinal de contas, existe alguma linha de pesquisa oficial que fale sobre isso? Quer dizer, o consumo da violência é um escapismo catártico e por isso eu não vou pra lá? Ou o consumo dessa violência pode fazer com que eu tome hábitos de violência? Acho que é muito parecido com a religião. Eu posso ser um religioso para me segurar dos meus impulsos carnais, ou eu posso, se eu já tiver um outro quadro, quase toda esquizofrenia muito pesada tem delírios religiosos. Pelo menos na nossa cultura, que é muito religiosa. Então você vai ter uma pessoa que vai matar alguém porque Deus mandou, ela escutou uma voz que deve ser Deus. Acaba sendo a mesma coisa. Em geral, as pesquisas indicam que se você consome, tua agressividade pode estar baixada. É a mesma coisa de uma arte marcial. Pessoas que fazem arte marcial, em geral, já estão com tanta agressividade botada para fora que não precisam bater no coleguinha à toa. E eu acho assim, até no modo de consumo, né? Vai ler o gibi e para de incomodar teu irmão. Vai lá e para de encher o saco. Puxa isso pra sua cabeça, tira do corpo. Eu acho que a época que eu comecei a ler mais gibi foi a época, ou por coincidência ou não, de que a minha agressividade com o meu irmão diminuiu. Que foi aos 12, 13 anos. Eu também acho que eu tava com um comportamento menos idiota. Desculpa de novo, André. Amanda, a gente resolve isso no ano que vem. Tá difícil. Tá muito presente. Mas, de novo, eu acho que você passa por isso numa fase. Numa fase você começa a separar. Porque a criança tem uma fase que ela não entende a diferença de realidade e fantasia. Ela assiste, bem jovem, ela vai assistir um desenho de mágica, enfim, ela vai acreditar que ela pode voar. Você não vai deixar uma criança muito pequena vendo alguém que, sei lá, vendo Peter Pan e a janela aberta do lado. Ela vai pensar que ela pode voar, ela vai pular, acontece. Inclusive já fiz. Mas Você já fez o... Você a janela era baixinha, mas Você pulou. Primeiro eu joguei o gato. Mas eu pensei que o gato não tem poder. O gato, obviamente, não. E aí o gato caiu de pé e você eu falei, bom, na pior das hipóteses eu saio andando. E o Flávio é um exemplo por que a gente tem as redes em prédios hoje em dia no Brasil. Faz sentido. Mas em algum momento você aprende a separar a realidade da fantasia. E a partir dali eu acho que se for muito exposto antes, eu acho que realmente pode gerar uma agressividade maior, porque você não sabe a diferença. E de novo, não precisa ser um super-herói, não precisa ser uma exposição excessiva à violência. De novo, uma história minha. Uma vez meu irmão me batia, eu era o menorzinho que apanhava. Aí minha mãe fez sopa de espinafre, eu lembrei do Popeye, obviamente fui bater no meu irmão.
Porque agora rola. Porque agora tem Como como, não, tudo né? bem. Mas a partir do momento... Se depois que eu passei dessa fase lá, sei lá, 6, 7 anos, eu consigo entender que aquilo lá é uma metáfora, eu consigo aprender o que está ali sem saber que aquilo... Sabendo que aquilo não me diz respeito diretamente. E qual que é a sua política em casa em relação... Porque o Flávio não tem filhos e eu não tenho filhos. Então, qual é a sua política em casa de consumo de arte? WO para você. Qual é o consumo de coisas de heróis? Super-heróis é grande. Eles têm muitas, assim, primeiro, tem muitas camisetas. Ganham de família, amigos, a camiseta do Homem de Ferro, do Homem-Aranha, tem muitas, porque afinal de contas eu sou o pai deles, né? Então todo mundo fala, o filho do Lula vai ganhar a camiseta do Homem-Aranha! É uma coisa muito engraçada. Olha, eles não veem muito a ficção, a história do super-herói. Eles têm o bonequinho, tem a roupa, e eles fazem essa coisa de fantasiar ser o super-herói, né? Tem essas camisetas que vêm com capinha, que é um barato, o menino só correndo pra cima e pra baixo com a capinha pra ver esvoaçar e tudo. Mas eles sabem os nomes dos super-heróis, mas eles não compram tanta história, até porque eles são muito pequenos, um tem 5 anos, outro tem 3, eles não têm paciência para acompanhar uma história de super-herói clássica. É muito mais no lúdico. A gente estava vendo o desenho do Homem-Aranha esses dias, não deu tempo deles se ligarem quem que era o cabeça de martelo, qual que era o capanga do cabeça de martelo, porque ele roubou um negócio lá que fazia, que era uma arma, e como é que isso funcionava. Eu olhei e falei, meu Deus, não tem nenhuma personagem feminina, impressionante como você é machista, mas é porque eu tô ficando velho. Mas eu fiquei olhando porque eu gosto do Homem-Aranha e queria ver como ficou a adaptação, né? Mas eles mesmos, assim, olham um tempinho e depois vão fazer outra coisa. E os quadrinhos mesmo, eles falam, eu quero, porque eu chegava quase toda semana, todo mês chegava com algum Homem-Aranha na mão, agora eu parei com isso, muito obrigado. E aí eles olhavam e falavam, não sei o que, é meu, eles queriam o gibi pra eles, porque tinha o Homem-Aranha na capa. Mas daí eu não deixava ver muito o conteúdo, porque as histórias são muito violentas, né? Elas não são para pessoas dessa idade, assim. Então, o que acontece é isso, tem livrinho de colorir, tem roupa, mas não tem... Tem a figura do super-herói, né? Assim, e aí eu falo, olha, esse aqui ele é muito legal, porque ele sobe na parede, ele tem as teias. Tinha uma época que eles olhavam, o tempo inteiro olhavam um pro outro e faziam pss, 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 que era muito engraçado. Mas assim, não tem... É uma coisa que é meio dissociada da história. Você sabe que eles fazem essas coisas fantásticas, né? Mas agora que você está falando disso faz muito sentido, porque a história ela começa a fazer sentido mais ou menos na mesma fase em que você começa a ser alfabetizado, começa a entender as palavras. Eu acho que é o mesmo momento de maturação do cérebro, assim, para você entender as duas coisas. Senão vai ficar meio que no brincar de voar, brincar de jogar pena. Só na figura, né? Agora o meu mais novo tem enlouquecido com o Hulk. Hulk esmaga. Eu fico um pouco triste, porque esmagar não é uma coisa legal. Mas por outro lado também vai, gente. É legal. É legal. Dependendo do que você esmaga, assim. Todo mundo que já tomou, você tomou qualquer coisa em latinha e fez isso aqui depois, sabe que esmagar as coisas pode ser legal. Gente, só explicando pra vocês que nos anos 80 isso fazia muito sentido, porque a lata realmente era difícil de fazer. Hoje é ridículo. Só comecei a esmagar depois que botaram a lata de alumínio, que é facinha. Aquela lá. Era a carroceria de um Lada, né? Nossa, era impossível. Era impossível. Mas, então, pra gente falar sobre os heróis, afinal de contas, existe alguma possibilidade da gente conseguir falar se, no final das contas, a influência dele social é mais positiva, é mais negativa do que a outra? Existe alguma maneira da gente mensurar isso? Só se a gente inventar um herói pra isso, eu acho. O super mensurador. O pai perfeito. Aquele que cria o filho sem a influência da mídia e dos heróis e de nenhuma maneira. Que também não é atingível. Fantasiosa, sim. E que daí vai ver qual é o resultado disso. Mas eu não sei se vai. Claro que é uma ponderação importante, mas é um líquido que a gente já está completamente mergulhado. Não existe. Eu não sei nem se
Claro, tem o super-herói, tem o do gibi, mas a cultura é tão cheia desse tipo de representação que não tem como. Eu fui criado numa família extremamente religiosa, não tinha gibi, mas eu tinha o meu livrinho de histórias bíblicas que eu abria e tinha tipo o Armagedon, o desenho do Armagedon, pedra caindo, carro voando, era muito legal. Não existe, não tem como tirar isso, então talvez incentivar isso demais ou só mostrar isso como educação, que também não acho que seja estamos tão perto disso, talvez seja mais perigoso, mas o existir não sei se é tanto. Tô adorando a terapia em vídeo aqui. Uma casa mais tranquila. Como tá sendo pra você? Tá sendo bom. E eu quero saber, e agora o Lula gostaria de conversar com a gente, porque a gente gostaria de falar um pouquinho sobre a visão que não é nossa, que é do mestre Alan Moore. Alan Moore. Uma das coisas também que nos levaram a falar sobre isso foi a menção que eu ouvi na internet, é um vídeo do Alan Moore em que ele falava sobre aspectos fascistas dos super-heróis. O Alan Moore, se vocês não sabem, bom, ele é aquele cara, né, que fez a Piada Mortal, fez o V de Vingança, fez o Inferno, fez o Monstro do Pântano. Desculpa, só um pouquinho. Lá vai ele pegar toda a coleção dela. Você não sabe quem é Alan Moore? O que você está fazendo aqui, filho da puta? Sai daqui, fora. Adiós. Vai lá, pra lá. Desculpa. Volta depois de... Mentira, eu vou cortar isso, eu não vou colocar. É que ele leu muito gibi, ficou eu tô violento! Tá fascista. Tá fascista. Não deve ter faltado na arte marcial essa semana. Não foi na terapia. Então pronto. Oi, eu sou o Andrei. Essa semana eu não fui violento em lugar nenhum, desculpa, fui agora. Mas então, o Alan Moore, ele tem seus problemas com a indústria de quadrinhos mainstream americana, porque eles estão reutilizando os personagens dele de maneira que ele não gostaria. Por exemplo, o filme do Watchmen, o filme da Liga Extraordinária, né? Os filmes. Os gibis são fantásticos. Então, ele tem essa coisa muito de... Ele fica... Ele se ressente do que foi feito com o material que ele criou. Eu também, viu? Bom, agora a DC Comics botou os personagens do Watchmen no meio do universo normal, botou a Prometeia. Eu não consigo ver isso dando certo. Então, a gente tem que levar isso em conta, mas é interessante que ele fala isso, né? Eles fizeram um filme sobre ele, um documentário de 40 minutos, que está disponível em 8 partezinhas de 5 minutos, né? Então é muito fácil de ver, a gente põe o link na descrição. E o que acontece é que esse vídeo, cada um dos pedacinhos fala de um aspecto da vida dele, porque o Alan Moore é um sujeito cheio de camadas. Então tem um vídeo sobre a ligação dele com bruxaria, tem outro vídeo sobre questões políticas, tem outro vídeo sobre, sei lá, o que mais, cura. O livro que ele está falando, o último livro dele que ele escreveu, que ele meio que abole o conceito de tempo e vai, maluquices do Alan Moore. O Neil Gaiman falou que esse é o britânico mais interessante vivo, veja, ele é bem louco. Mas é interessante que ele fala eu acho que é o segundo episódio, que é o que eles falam da questão política, e ele conta isso, ele fala no ano em que o Brexit passou e os americanos elegeram o Trump, 6 dos 12 filmes, eu já falei isso nesse vídeo, né? Metade dos filmes de maior bilheteria no cinema eram filmes de super-heróis. Isso pode ter uma ligação. Pode ser só casual, tá? Sempre lembrando que pessoas usam isso dessas estatísticas, às vezes, para fazer com que você veja o ponto de vista delas ou que você vote em pessoas erradas. Então, pode ser só casual. Ele não diz que uma coisa tem a ver com a outra necessariamente, mas ele diz que pode haver uma ligação, entendeu? Que a gente poderia prestar atenção nisso. E aí eu fui procurar outros vídeos dele, tem um vídeo dele que é muito interessante, que ele fala isso. Pô, mas daí você vai lá no cinema e você vê um cara que é um herói, é um paladino dos oprimidos, que se arrisca a qualquer coisa. E você vive isso, né? É isso que a gente estava falando. Você se sente parte daquilo, você fantasia que você é o Hulk, o surfista prateado, sei lá. E aí você volta para casa e tem um monte de coisa que você deve... um monte de situações que as pessoas deveriam estar encarando e não estão. Curiosamente, parece muito com a conversa dos caras sobre
as conversas que se contava na década de 50 e 40 sobre o escapismo dos gibis e como eles estavam minando a nossa juventude. A única coisa que eu tenho a dizer sobre isso é que, assim, muito antes dos gibis, eu acho que a gente, enquanto raça humana, a gente tem comportamento messiânico quase que em todas as culturas, né? Do fato de que alguém virá nos salvar. Independente, quer dizer, muito antes dos heróis, quer dizer, você tem a lenda sobre o Rabi Jesus, ou a crença sobre o Rabi Jesus, sem querer ofender a crença de ninguém, mas você tem uma crença que eu acho que é particularmente forte em relação a não só a história católica como em outras religiões, é o fato de que o retorno dessa figura virá para a salvação e para a nossa vida perfeita, né? Quer dizer, o fato da gente adorar religiões vem muito com a carga de que estar atrelado a ela me levará a uma vida perfeita agora, talvez agora, mas com certeza ao fim da vida. Isso. Não sei. Não, mas sou muito pouco religioso. Não, mas enquanto promessa, quase Sim. todas elas prometem isso. E é muito importante. Você toca numa polaridade importante de olhar, porque para existir o herói você tem que ter um equilíbrio sombrio disso, que é a vítima. E nas histórias a vítima importa muito pouco. No máximo o herói é quase vítima no começo, ele se torna herói. Não sei, não conheço muita coisa, mas a vítima não aparece, porque a vítima sou eu. Eu estou sendo salvo pela história porque eu me sinto vítima. Eu preciso de um herói porque eu me sinto muito vítima. E daí eu terceirizo. E não precisa nem ser um herói, pode ser um mito religioso, pode ser um mártir, pode ser a Marielle na foto do perfil do Facebook. Mas na terceirização, inclusive, está o fato de eu ser, na vida real, o merda, como é o Peter Parker. Eu sou o merda na vida real, mas existe meu lado fantástico escondido. Eu não vou suportar ler um gibi sobre as minhas atividades cotidianas em que eu sou um merda sempre. Deixa eu ganhar no final. Curiosamente, uma coisa que eu adorava no Homem-Aranha, quando eu comecei a ler lá com 11 anos, 12, é que, apesar dele ser um cara que faz coisas sensacionais, né, escala a parede, é genial, é super forte e tal, e resolve sempre o problema, a vida dele não vai pra frente, ou não ia, né? Então, assim, ele continua... Ele tem nota ruim na faculdade porque ele teve que salvar a cidade, a tia dele não fala com ele porque ele não aparece, porque ele está salvando a cidade, não consegue uma namorada, tem vergonha, lógico, é tudo muito simplificado, não é? Mas assim, e daí as coisas vão acontecendo, e o fato das coisas acontecerem com ele, para mim foi muito importante, porque eu falava, você não vai ser esse gordo inútil para sempre, de certa forma, essa mensagem meio que me passou. Não sei se estava verdadeiro, né? Mas redime a história, pelo menos. Mas assim, me ajudou a passar pela adolescência, poxa. E aí que é curioso, porque não é o aspecto do herói, na verdade, é o aspecto do humano. Mas é essa passagem que é importante ter. Eu acho que se você não faz essa passagem, sim, pode ser perigoso você só ter esse tipo de coisa te alimentando. Mas se você faz essa passagem pro ter um superpoder não te poupa da diversidade cotidiana, você se enriquece. Porque você tem um herói dentro de você tem um merda dentro de você, e você consegue lidar com todo esse... Engraçado que esse é o charme dos super-heróis desde o início, né? Super-deuses de novo. Mas ele fala, o Grant Morrison fala isso, que uma das coisas legais do super-homem é que ele tinha um trabalho de verdade. Ele era jornalista. E ele tinha um problema amoroso de verdade. A menina que ele gostava do super-homem, não dele. O escapismo dele era salvar o mundo. Então, assim, esse aspecto é muito interessante. E, claro, quando entra o Stan Lee na década de 60, se torna uma coisa muito mais bem elaborada, assim, né? Com o Homem-Aranha, com o X-Men, com o Hulk. E se você tiver opiniões sobre heróis, por favor, deixe aqui o seu comentário, porque a gente quer ouvir. Formação de quadrilha, senhoras e senhores, formação de quadrilha. Então, Flávio, você é o nosso convidado de hoje, então você poderia dar a sua dica cultural de formação de quadrilha para hoje? Um livrinho pequenininho, chama Comic Book Tattoo, baseado em letras da Tori Amos, que é uma pianista, compositora, e as letras dela são todas muito depressivas. Então acho que são histórias quase todas que acabam subvertendo um pouquinho a ideia do herói, porque todo mundo se fode. As músicas vão estar sempre mal. Do mundo leva couro.
E a ideia do livro, até a introdução do livro, é do Neil Gaiman. Eles são Eles são melhores amigos, amigos, né? são Muito próximos. E Sensacional. Eu não li. Você leu esse também aqui? não. Então, Descobri a olha aqui, ó. existência hoje. de vez em quando nessas promoções de livraria e internet sai bem baixo. Incrível, gente. A arte é incrível. Só tem artista, só tem gente grande aqui. É Os impressionante. artistas são muito bons. Os artistas são muito bons. Um livro de mesa precisa de uma mesa grande, né? De mesa de E você jantar. pode fazer musculação enquanto você lê, porque o bicho é pesado mesmo. Gente, eu vou só falar pra vocês da minha formação de quadrilha. Como o nosso amigo aqui falou do Alan Moore, então eu gostaria muito de indicar este aqui. E eu vou ser bem honesto pra vocês e dizer que eu ainda não li Um Pequeno Assassinato, porque ele chegou hoje aqui em casa. Chegou hoje, mas eu comprei, então o Sr. Alan Moore, com toda a sua observação do universo e tudo mais, merece sempre a nossa atenção, né? Eu não li também, estou curiosíssimo. Eu sempre peço. E eu vou indicar para vocês uma coleção que na verdade deu origem a um gibi que a gente já falou aqui no Quadrilhagem e que hoje é muito pertinente, que é Marvels. Marvels, então, que é essa história maravilhosa que são nós humanos vendo o surgimento dos heróis e humanos na sua pequenez, na sua normalidade, no seu dia a dia, tendo que conviver com os heróis existindo, com os heróis surgindo, e como que é isso para as pessoas. Então, se a gente passou o tempo todo hoje aqui conversando sobre quais são os efeitos dos heróis em relação a nós, esse é um gibi que há décadas atrás ficava falando exatamente sobre isso. E ficava falando exatamente 2 décadas e meia atrás. falava exatamente sobre isso e que os artistas envolvidos nesse projeto aqui hoje em dia ainda publicam de tempos em tempos Astro City, que tem uma merece. temática parecida. Que tem a temática é a mesma coisa. A única coisa que eu não vou dizer que é mais legal no Marvels, mas a coisa que é legal no Marvels é que, se, por exemplo, se lá você vai ver que eles estão sofrendo com um herói e que eles vão te apresentar que herói é esse, porque não sei o que lá, esse aqui, ele te mostra que as pessoas estão vivendo na época em que o Capitão América está por ali e que as pessoas são as pessoas que veem o Capitão América. E que é uma coisa que você nunca para a pensar quando você lê os gibis, né? Que eu lembro muito, por exemplo, daquele filme de comédia, aquele filme de comédia merda lá, que é o do Mike Myers. Do Mike Myers. Quanto mais idiota, melhor? Não. O Austin Powers? Austin Powers. Que tem uma coisa maravilhosa no Austin Powers, que é quando um capanga morre, que daí eles mostram os bastidores, que é o cara assim: ei, gente, o Jimmy tá vindo pra festa de aniversário dele, que bom, ele vai finalmente se aposentar. E daí o cara recebe uma ligação que o Jimmy morreu na base. Então o Marvels tem essa pegada e eu acho que vale muito, gente. Mas o nome ainda se refere aos heróis, né? Não é apenas um Tá dos Marvel, humanos. né? Não, é porque isso são as maravilhas, né? Essas grandes coisas que estão acontecendo ao nosso redor e que a gente Isso é muito legal, né? Imagina você tá lá indo almoçar no meio do dia e passa um sujeito de 8 metros na sua frente. Alex Ross no melhor da sua arte. Vou mostrar aqui pro Flávio, que o Flávio não conhecia. Não, é Alex Ross, we love you. Formação de quadrilha, Sr. Lula Carneiro. Adivinha! Você tá ouvindo? Super Gods. Super Deuses do Grant Morrison. Eu não sei qual foi a editora que publicou no Brasil, mas tem Essa edição aqui. em português. Eu aponto e as legendas Pois aparecem. eu demorei pra perceber. Eu tenho 40 já, bom, mas isso não ajuda, ele tem mais. Mas enfim, o Super Deuses é muito interessante porque é uma história dos super-heróis. Do ponto de vista do Grant Morrison, que é um escritor de quadrinhos, então chega uma hora que ele começa a falar das suas próprias experiências, né, e como que isso vai entrando nos quadrinhos. Mas é muito bom pela forma como ele mostra, ele introduz os momentos mais importantes do super-herói, do quadrinho do super-herói americano e os principais criadores, né? Então isso é muito legal, você, né, e percebendo por que
qual é a importância do super-homem, que eu falei muito, mas é aí como que o Batman se contrapõe a ele, como que eles trabalhavam bem juntos, o que significou a entrada do Capitão América, daí no esforço de guerra, e aí como é que foi a coisa nos anos 50 e nos anos 60, por que o Stan Lee era necessário, antes disso a revolução científica dos heróis. Cara, é legal, é bem legal. Eu gostei muito daquele livro. Tô até pensando em ler de novo enquanto falo. Escorreu uma lágrima. Outro também já foi o supra-citado, As Aventuras de Cavalier and Clay. Eu acho umas incríveis aventuras. Eu já falei dele em outro quadrilhagem, não me lembro mais qual. Mas é um livro muito interessante. Primeiro que o Michael Chabon, o autor, Michael Chabon, com CH, ele consegue, ele cria uma história muito interessante, muito gostosa de se ler, assim, ele é muito bom. Então, mesmo que você não entenda picas da história dos super-heróis e dos quadrinhos, vale a pena, porque ele realmente envolve o leitor e tudo. Mas para quem entende é muito mais legal, né? Você tá lá no café, aí tá tomando café lá o Jack Kirby, o Gil Kane e o Will Eisner, assim, uma coisa que pra quem não entende nada de bis, fala quem são esses três cretinos, mas assim, né, é muito interessante ver como que a coisa se desenvolve. E fala um pouco, que não é só isso, né, mas ele fala da perseguição aos judeus na época da guerra e como que isso se desenvolve ao longo da guerra, fala da entrada dos Estados Unidos na guerra, fala da cena artística da década de 30, tem até o Dali aparecendo numa certa parte, é bem divertido. E uma boa introdução para coisas dos quadrinhos. A discussão do Alan Moore vale a pena, a gente pode botar uns links aqui de vídeos que a gente achou e de como é que fala aquilo? De ter uma matéria também interessante. Em inglês, um artigo, isso. Tudo em inglês, não conseguimos achar. Sorry. E tem uma outra matéria que a gente vai colocar aqui, que é uma entrevista com o Rick Veitch. Conhece o Rick Veitch? É um cara que trabalhou com o Monstro do Pântano, com o Alan Moore, como artista, e depois ele foi o cara que assumiu os roteiros depois que o Alan Moore saiu do Monstro do Pântano. E aí ele é um pouco mais pesado, né? Ele fala um pouco mais da influência fascista nos super-heróis. Mas ele também, a matéria trata de muitas coisas, mais pra frente ele entra nessa questão. É interessante. Gente, muito obrigado por vocês terem escutado a gente. Esse foi um episódio de quadrilhagem que teve hoje a presença ilustre de Flávio Voigt, senhoras e senhores. Obrigado pelo convite. Gente, e se você gostou, você pode curtir, comentar, falar pra gente, conte pra gente da sua experiência com heróis, conte pra gente, você que, inclusive, que lê as coisas que o Flávio escreve e acha que ele é um herói, por favor, comente aqui também pra gente. Mãe. Senhoras e senhores, muito obrigado e esse foi mais um episódio de Quadrilhagem! Quadrilhagem tem que ser épico agora. Nesse, pelo menos. John Williams, desculpa aí.